Há 2 séculos que o mundo fala do famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que iam cair no fogo eterno. Um pastor congregacional que viveu no século XVIII e hoje é considerado pelos historiadores um dos maiores teólogos pensadores da história dos Estados Unidos. Ele não foi somente um dos instrumentos do primeiro grande reavivamento ocorrido naquele país, mas o maior estudioso e intérprete desse fenômeno. Os crentes atuais devem a esse herói graças à sua perseverança em orar e estudar sob a direção do Espírito a volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Jonathan Edwards nasceu em 1703, sendo filho de um consagrado ministro congregacional. Edwards obteve o seu grau de bacharel no Colégio de Yale em 1720, onde deu continuidade a seus estudos teológicos e trabalhou como professor assistente por algum tempo. Após um breve pastorado na Igreja Presbiteriana de Nova York, em 1726, aos 23 anos de idade, ele foi auxiliar do seu avô. No ano seguinte, Jonathan se casou com Sarah Pierpont. Então, aos 17 anos de idade, filha de um pastor bem conhecido e bisneta do primeiro prefeito de Nova York. Em 1729, com a morte do seu avô, Jonathan tornou-se pastor titular da igreja de Northampton, na qual, através da sua poderosa pregação, ocorreu um grande avivamento 5 anos mais tarde. O grande despertamento tivera seus primórdios alguns anos antes entre os presbiterianos e reformados holandeses na Pensilvânia e Nova Jersey. Cresceu com as pregações de Edwards e atingiu seu apogeu no ano de 1740, com o trabalho itinerante do grande avivalista inglês George Whitefield. Além de muitas conversões e santificação de vidas, o grande despertamento também aprofundou uma divisão entre líderes que eram favoráveis ao avivamento e aqueles que não eram. O problema ficou mais sério quando, após a obra de pregadores sérios e equilibrados, como Edwards e Whitefield, surgiram imitadores sensacionalistas que manipulavam emocionalmente as pessoas. O Dr. Lloyd Jones diz que Edwards lutou em 2 frentes, contra os adversários do avivamento e contra os extremistas, contra o perigo de extinguir o espírito e contra o perigo de deixar-se levar pela carne e ser iludido por Satanás. Neste contexto, Edwards se propôs a defender o avivamento como obra do Espírito de Deus, ao mesmo tempo em que combateu os excessos e desvios que muitas vezes ocorriam. Em 1750, após 23 anos de pastorado, Jonathan Edwards foi despedido pela sua igreja, a razão principal sendo a sua insistência em que somente pessoas convertidas deveriam participar da ceia do Senhor, em contraste com a prática anterior do seu avô. No seu sermão de despedida, depois de advertir a igreja sobre as contendas que nela havia e os perigos que isso representava, ele concluiu: "Portanto, eu quero exortá-los sinceramente, para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com o espírito contencioso." Porém, ele entendia que tais problemas não invalidavam os aspectos positivos do avivamento, e mais ainda, que alguns dos fenômenos ou manifestações, ainda que inusitados, eram admissíveis diante das experiências profundas da graça de Deus, que muitas pessoas estavam tendo, inclusive a sua esposa. Tais coisas, em si mesmas, nada provaram. Os critérios que realmente indicavam se as conversões e o despertamento eram genuínos ou não, eram frutos visíveis. Convicção de pecado, seriedade nas coisas espirituais, preocupação suprema com a glória de Deus, apego profundo às Escrituras, mudança no comportamento ético, relacionamentos pessoais transformados e influência transformadora na comunidade. Só esse tipo de avivamento será uma bênção para as nossas vidas, nossas igrejas e nosso país.